quarentena. Meu Deus, Andado pouco. Esse tempo tá complicado. Saudade de um sarau, hein, meu filho? Meu. Eu vi lá. Não, e gozar que você tem saudade de falar com as pessoas, assim, tocar nas pessoas, do jeito que tá tudo proibido, né? É de longe, assim, meu Deus. E depois a gente não toca, que a gente mais vive disso, né? Mas eu gostei da localização aqui da rádio. Tem bastante espaço, né? Cheio de gente aqui. Tem que usar esse espaço. Todo mundo fala isso. Dá pra fazer muita coisa. Então vamos, onde a gente pode ajudar, vamos aí. Eu não consegui me ouvir rápido, né? Sabe? Não consigo localizar. Pela internet, como é que é? Pela internet, Zoom FM. Zoom com 3 M's. Eu sei Como pouco tá, de viu? internet. Eu sei muito pouco de internet. Eu sou mal. Bota lá no Google, Zoom, ele vai te mostrar. Rádio Zoom. Mas é lá no... Só digitar Zoom FM vai... Que já é zoomfm.com, né? .com é. Nossa, eu quis chegar mais cedo, umas meia hora antes, né? Porque aí você dá uma... Mas... E olha que o rapaz já me avisou. Depois do Vou ligar aqui no telefone pra começar. Sim. Já. Está começando o programa Nossa História, produção e locução de Maraísa Almeida, um programa voltado à cultura afro-brasileira com música, entrevista e informação. Na técnica, Adriana Maclay, a Drica. Você pode participar pelo zap 97801-2618, 7801-2618. Hoje nós já começamos com um pouquinho da história de Carlos Malungo. Vocês ouviram aí no início a música Cuidado, do CD Seres, de autoria dele, e vamos falar disso. Ele vai comentar sobre a produção musical dele aqui com a gente. Tudo bem, Malungo? Tudo bem, bom dia. Malungo é compositor, músico, cantor, poeta, escritor. Sebastião Carlos da Silva. Minas. Mineirinho, bota o microfone mais pertinho. Mineiríssimo. Só puxar. Mineiríssimo. A bom gente dia. a gente identifica essa mineirice na sua produção musical, viu? Ah, que bom. Eu falei, nossa, aqui é uma mineirice misturada com a baianice. Olha, eu acho que tem muita Não é, mistura, não? né? Até sobrou pouco para São Paulo, né? Porque São Paulo parece que não tem muito efeito na gente, mas eu quero um pouco disso, de São Paulo. Sim, essa música que nós ouvimos, Cuidado, é tua. É. E essa não tá no CD, como você tinha falado, no CD Mistério, seu Seres, né? Seres. Não, tá no primeiro compacto, no CD Homem África, né? Que foi Sim. feito há algum tempo. Então, essa música Cuidado não está nesse CD. Sim. Está no CD antes desse. Sim. Mas sem problema. É nosso. Mas diga uma coisa, ô Malungo. Quero que você diga pra gente quem é você, de onde você veio. Você já disse que é de Minas Gerais, da sua Então, família. Quando criança pequena lá em onde? Onde que é? Ó, na minha cidade, acho que não está no mapa, hoje está no mapa, Água Comprida, é no município de Uberaba. Uberaba é mais conhecido, mas eu nasci bem no sítio mesmo, assim, eu sou bem da roça e gosto muito de saber disso. E mineiro, né, totalmente. Passou toda a infância lá, juventude? Até os 14 anos, no sítio, dos 14 aos 16, Uberaba, e depois São Paulo na minha história. E lá no sítio era com seu pai, sua mãe? Pai, mais mãe, gente, irmãos. A família toda lá? Toda a família, avô, avós, todo esse pessoal. Viu, no teu livro Meu Pensar, você fala, quando você apresenta teu livro na editora Desconcerto, Desconcerto. né?
Eu li lá e você fala com muito carinho do seu pai e do seu avô. Ah, sim. Conta pra gente. Então, o meu avô, quer dizer, tudo que eu escrevo parece que tem o recado dele, sabe? De posicionamento de vida de pessoas, sabe? Sei lá, é muito, muito forte, é muito forte. E o meu pai é o meu maior ídolo, que eu, quer dizer, não tem ele mais assim, nessa, como é que fala, nesse, com a gente assim, né? Mas ele foi muito importante para mim, é muito importante. E meu avô, então, é a origem de tudo. Tudo que eu escrevo tem coisas dele, esse posicionamento político dele. Eram também músicos? Não. Envolvidos com arte? Não. Meu avô era viajante. Como assim, viajante? Viajante é aquela pessoa que fica viajando. Ele morava em Mato Grosso, aí, belo dia, minha avó dizia, ele acordava às 5 horas da manhã e dizia, não, eu vou para Minas. E isso a pé. Ele gastava 4 meses andando de Mato Grosso. E depois ele, sabe, ele não parava. Ele chegava num lugar, quando você pensava que ele já estava, não, agora ele vai ficar. Não, aí amanhã ele dizia, amanhã eu vou embora. Para onde? Até agora eu não sei. Então ele saiu viajando. Como era o nome dele? José Eugênio. Seu avô. Meu avô, José Eugênio. Meu pai, Eugênio José da Silva. 2 Eugênios. 2 Eugênios. E eu era para ser Eugênio também, mas aí fizeram uma promessa lá para eu não morrer antes de nascer. Porque eu disse que a minha mãe teve um problema no parto. Aí colocaram Sebastião Carlos em homenagem ao São Sebastião do Rio de Janeiro. Tudo bem, mas eu não acho que seria. Eu gostaria que fosse Carlos também, o Eugênio que tivesse no meu nome. Que é Sebastião Carlos. Sebastião Carlos. Né? Queria o Eugênio. Eu queria o Eugênio. E a sua mãe, a avó, as mulheres da família? E as mulheres eram assim, minha mãe era muito guerreira, né? Também não está entre nós. Mas era uma mulher assim, muito guerreira, sabe? Pegava no pé quando a gente não prestava atenção na escola. Qualquer reclamação da escola era muito complicado para a gente negociar com ela. Sim. Mas era uma pessoa legal, muito boa. Quantos filhos ela teve? 4. 4? 4. E mas você foi para arte, mais algum? Não, só eu. E, inclusive na família, entre tio, aliás, meus tios eram músicos. Né? Tios por parte de pai ou mãe? Por parte de mãe. Né? Agora, por parte de pai, eu não tive muito conhecimento com eles, porque eles foram para Mato Grosso, naquela região de Mato Grosso. Acho que teu microfone pode ficar mais perto. E eles foram morar em Mato Grosso. Depois eu perdi o contato, assim, para saber o que eles gostavam, o que faziam. Mas músico mesmo, eu acho que era basicamente eu. Diz uma coisa, você ficou até 14 anos em Uberaba. Uberaba. Depois foi para onde? A família? Depois eu família ou... Não, aí todo mundo veio para São Paulo. Que lugar de São Paulo? Capital mesmo. Na Zona Sul. Que bairro? No bairro da Cidade Ademar. Sim. Jardim com PC, naquela região ali. E aí, chegando aqui, seu pai foi trabalhar, tua mãe, ele veio, vocês, os irmãos? Ele tinha um comércio aqui na Zona Sul. Né? Mas esse comércio, quer dizer, agora você imagina a pessoa que trabalha no sítio, depois vir para São Paulo, enfrentar um comércio, quer dizer, um outro mundo, né? Tudo diferente, tudo. Então meu pai, eles ficaram aqui uns 3 anos, depois voltamos para Minas, né? E depois eu voltei definitivamente para São Paulo. Agora, por que vocês saíram de Minas? Aquela coisa de trabalhar no sítio, então, por exemplo, o fazendeiro vendeu o sítio, quer dizer, aí todo mundo não tem mais trabalho, não tem mais nada. E o meu pai também queria mudar de vida. Quer dizer, pela minha mãe, ele achava que devia tentar outra coisa, que a gente já estava na época de escola, né, aquela coisa toda de... Então, se você ficar no sítio, então você começa a fazer aquele trabalho mesmo. O trabalho que o pai faz, sabe? É sequência, permanece naquilo. E eles não queriam isso? Minha mãe, basicamente, ela não queria isso. Ela queria que a gente viesse para a cidade para, sei lá, seguir alguma outra coisa,
né? A gente já tinha outras ideias, eu já tinha vontade de ser viajante também, como meu avô, e a minha mãe não queria que isso fosse possível, porque meu avô não tinha parada, né? Ele não era assim, ele tinha a família dele, mas ele não, a família não contava com ele. Sim. Sabe, aquela coisa de amanhã eu vou estar aqui, daí eu dizia, não, eu não sei. Amanhã eu posso estar aqui, mas posso não estar. E aí a minha mãe achava que isso não era uma... Ele contava para vocês dessas viagens? Do que ele... Inclusive, que ele nesse vivia, livro, né? nas minhas músicas, tem muita coisa que ele era um contador de histórias. Ele era bem isso. Sabe? Aquela coisa de dormir embaixo de árvore, depois o que ele fazia, o que ele comia, ele ficava, comia raiz, comia qualquer coisa nas viagens. E conhecia pessoas, contava, falava com pessoas, conhecia pessoas. Sabe, ele era bem assim, e a minha mãe achava que eu ia virar isso, né? Essa vontade de viajar ia acabar sendo isso. Mas ele, sei lá, eu gosto muito da história dele, sabe? E ele era muito assim, contestador do sistema, aquela coisa toda. Ele que me ensinou a ouvir a rádio de Cuba, naquela região onde eu nasci, a gente ouvia a rádio, não sei como é que se chama aquilo, ondas médias, ondas curtas, e a gente... Os rádios antigos, né? Bem antigos. E captava a rádio Santiago de Cuba. Uhum. Então ele que uma vez falou sobre isso, não ouça isso, que isso é muito bom, sabe? Ele era bem... O terror da família, né? Terror, em todos os sentidos. Meus tipos tinham um pavor dele porque ele dizia o seguinte, ele vai desencaminhar todo mundo. Eu já estava afim disso. Como seria bom, né? Desencaminhasse todo mundo assim, né? Nossa, com muito. Consciência política. Então, e ele tinha um posicionamento assim, muito de contestar o patrão do meu pai. Por exemplo, tipo assim, o homem falava alguma coisa, tipo, viver no campo é muito complicado porque os patrões têm uma autoridade acima da média, né? O que ele dizia na época da eleição, ele dizia, olha, o candidato de vocês é esse. Pronto. Aí chegava no resultado da eleição, quantos votos tinha no sítio eram aqueles. Quer dizer, quem não votou naquele, pronto, já. E o meu avô achava aquilo ali uma aberração, quer dizer, imagina, né? Ele dizia, não, você tem que pensar o que é bom para você, pode ser bom para ele, mas pode não ser para você, sabe? E ele dizia assim, quando ele chegava ele passava pelo sítio onde a gente morava, era um problema para o fazendeiro. Aí o fazendeiro queria sempre estar assim, oferecendo carona para ele sair da região. Quer dizer, queria tirar. Já que vai viajar, vá. Não, se o senhor podia. Ele falava, não, eu vou viajar amanhã. Não, o senhor podia ter ido hoje. Porque hoje, sabe, ele dizia assim, mas por que você quer que eu vá hoje? Porque quem manda em mim sou eu. E aí ele já começava aquela. E eu gostava muito daquilo, aquele posicionamento dele, pra mim era o máximo. Coisa boa, né? Muito. Porque né, você está falando isso, mas o tempo histórico que isso acontecia era o quê? Anos 40? 50? Anos 50, antes, anos né? 50. Imagina naquele momento, né, do Brasil, e ele ter essa posição e bancar, e se bancar, né? Não, e ele já dizia o seguinte, eu já não quero ter patrão por isso. E eu não quero ter compromisso com ninguém por isso. E a minha avó assimilava isso. Ela não ia com ele e tal, mas ela dizia o seguinte, ele é assim, eu gostei dele assim, eu gosto dele assim, ele vai continuar assim. E os filhos que contestavam ele, nossa, era o maior problema com a minha avó. Ela dizia o seguinte, vocês não tem que se meter na vida do seu pai. A vida dele é ele dele. Como era o nome dela? Deixa eu olhar. Maria Eugênia. Também? Também Eugênia. Ué. Mas eu não me lembro. Sim. Porque a gente viveu muito pouco juntos, né? Eu conheci mais as minhas tias, que era irmã dela, mas ela muito não. Eu não conhecia muito ela não. Nem o nome dela eu sei. E agora minha mulher é que fala disso, né? Minha companheira fala, como é que você não sabe? Nem a idade da minha mãe eu não me lembro direito. Mas é assim mesmo a vida, né? A gente... E eu não sou muito bom para essa coisa de memória, aniversário, sabe? Eu não sou de lembrar muito, não. Agora, vocês chegaram em São Paulo, você tinha 14 anos, que ano era isso? Foi na década de 60. Em 60. Bem no comecinho do regime fortíssimo, né? A ditadura. A ditadura. Escola, estudou? Aí
recomecei a estudar aqui, não é? Mas aí, como nós ficamos 3 anos só, aí voltamos para Minas. Quando a gente chega em Minas, eu fiquei 2 anos sem escola. E aí parece que estava muito complicado a coisa. E o regime lá era mais forte do que aqui em termos do regime político. Estava aquela coisa assim, muito complicada. Inclusive, em algumas coisas eu escrevo ainda sobre isso, e agora parece que está voltando, né? O medo, a preocupação, né? A coisa do... Eu acho que está parecendo que o que eu escrevi em 65, parece que hoje está assim, quase igual, né? O regime está assim, muito complicado, né? Porque para nós negros, né? Eu fico preocupado quando eu saio na rua, passo por um policial, eu fico pensando, será que ele não vai me dar um tiro pelas costas? Porque agora está assim, né? Será não, né? É bem possível. Bem possível. Né? Eu moro ali perto da Praça da República, então eu fico pensando, gente, mas como é que... Isso no centro, na periferia está um pouco pior, né? Porque na periferia parece que eles têm todo o direito de conseguir para a gente, também nós pretinhos assim, que eles se acham no direito de quer dizer, a tua vida é aquele dia que eu determinar. Sim, você estava dizendo, parece que as coisas estão voltando, né? Estão atrasando, mas eu acho que é um pouco o que dizem, não é? A história é cíclica, ela é redonda, né? Ela passa pelos mesmos pontos, de jeito diferente. De repente a gente não presta atenção na vida passada. Depois você passa de novo e fala assim, poxa, parece que eu já passei por aqui, ou parece que já me aconteceu, sabe? Eu estou sentindo isso, né? Com essa coisa do sistema, e eu fico pensando assim, poxa, mas... E a violência da polícia também é um negócio muito complicado, né? Sempre presente, mas vai se remodelando, né? A nossa reação também, ela muda, mas a gente está sempre, parece que correndo atrás do rabo, né? No prejuízo. Isso. Está sempre perdendo nessa corrida, né? A gente parece que diz assim, não, mas isso aí agora eu sei. Não sabe nada, a gente não sabe muito não, porque sempre que acontece de novo, eu fico vendo a quantidade de jovens negros que por quase nada, né? Por quase, sabe? Porque, sabe, é tipo uma frase que uma criança disse quando ele foi baleado, ele disse, mas por que você atirou em mim? Não é? Negócio duro, né? Uma criança de 9, 10 anos com um raciocínio desse. Sim. Né? É um negócio assim muito... Vamos ouvir música? Tem a ver com o Planeta Azul, isso que a gente está falando, não? Tem. Vamos ouvir? Vamos lá. Vamos lá? Planeta Azul, comenta pra mim, você lembra de qual disco é? O Planeta Azul está no CD Esse Canto em África. E fala um pouquinho dela. Esse Planeta Azul, eu trabalhava numa empresa aqui em São Paulo, Assis Vilares, e tinha muito comentário do pessoal do serviço social sobre o meio ambiente. Lá eles davam muito trabalho sobre isso, e a gente ficava, eu particularmente me envolvia muito, que todo dia tinha folheto, né? E as pessoas diziam, quer dizer, o trabalhador, o peão, chamado peão, ele não quer achar que aquilo faz parte da vida dele. Ele fala, não, isso aí é para os intelectuais da vida que devem se preocupar com isso. E aí ela dizia o seguinte, não, isso aí é um problema nosso, né? Se a gente não tem um meio ambiente bom, legal, uma convivência boa, isso vai afetar todo mundo. Aí eles diziam que não. Aí eu comecei a escrever em cima disso, e esse Planeta Azul veio baseado nisso, sabe? Nessa coisa do meu posicionamento, por que eu queria que o mundo fosse um pouco melhor. Inclusive aqui nesse rio, que passa o Rio Tietê, ele passava bem em frente da empresa que eu trabalhava. E aquele mau cheiro do rio, né? Então todas as empresas desaguavam, sujavam o rio, né? E a gente imaginava o seguinte, eu pensava, poxa, mas o rio não vai poder melhorar se nós não melhoramos, né? E aí só pode reagir, né? Né? E aí as pessoas dizem o seguinte, é melhor que a empresa fique aqui porque está perto da minha casa. Eu falei, não, mas a poluição para a gente, não, mas é melhor isso. Quer dizer, então eu preferia aquele mau cheiro, aquele ar, aquela poluição toda. Ah não, porque o emprego dele dependia daquilo. E eu achava muito estranho.
E aí, como eu já era estranho dessa época, aí eu comecei a escrever sobre isso, né? Eu queria saber por que que... E olha que nessas empresas, por exemplo, Aços Vilares, tinha ali a Atlantic, a General Motors, ali, era toda essa região aí. Sim. E aqui em Santo André, São Bernardo, quer dizer, a poluição também era um negócio sério, né? Porque eu moro nessa região desde... Eu vim para a região de São Caetano em 73. E aí você percebia que como é que estava a poluição. Sabe? E as pessoas dizendo o seguinte, não, mas é melhor assim, porque a gente tem um emprego aqui. Eu falei, mas a gente tem que trabalhar isso, né? Inclusive a menina do serviço social falava isso. Nós temos que nos conscientizar disso, quer dizer, a gente não pode ficar com esse ar poluído desse jeito, a gente não vai... E aí quando morreu uma pessoa por esse motivo, as pessoas criavam outra história. Não, ele morreu por outro motivo. Foi a poluição que levou ele embora. Vamos ouvir então Planeta Azul? Planeta Azul. Quem te mandou um abraço foi o Bira Sax. Que Aqui em Santo André. Por onde ele anda? Por aqui. Deixa eu ver se eu me lembro. Birajara. O Birajara. Ele é do Sax. Mandou uma mensagem ontem. Eu preciso estar falando dizendo com que ele. te conhece. Mandou um abraço. Vai tocar essa e a próxima, né? Cantiga cantada. Pode ser? Pode ser. Aí na volta a gente fala dela. Isso, eu preciso levar o contato dele. Deixa eu mostrar aí. Vira, tão baixinho. Toca saxofone. Exatamente. Nossa. José, ele tá no Face como José Pirajara. Não, eu vou levar o contato dele, porque olha, ele é um músico assim da melhor qualidade. Essa figura aqui, ó. Exatamente. Você conhece? A gente vai estar perto ali na Vila Alpina. Essa menina que fez o Cantiga Cantada, ela mora na Flórida agora. Então ela tem um programa que ela é de teatro. Sim. E toda sexta-feira ela tem um programa pelo YouTube muito interessante, que ela declamou um poema da Conceição Evaristo. Você tem contato com ela? Conceição? É. Não, assim, contato. Tenho ela no Face, encontrei com elas algumas vezes, mas assim, o contato pessoal dela não. Eu vou precisar, porque eu musiquei um poema dela. Mas fala com ela pelo Facebook, no Isso, Messenger. é. Deve ter um povo lá que responde. Eu vou tentar entender quanto tempo, senão. E tem uma outra também, outra parceira que mora na Alemanha, Terezinha Malaquia, você conhece? Eita, foi modelo. É modelo, né? É. Mas faz muito tempo. Não, Eu vejo no Facebook a Rosana. Eu liguei com ela dia desse e ela fica assim, viaja muito, Alemanha, Brasil. Então ela chegou em São Paulo e eu falando, eu preciso falar com você sobre aquela nossa música, tá. Ela falou, Maluco, eu preciso falar com você, só que eu tô vindo da Alemanha agora, tô indo pra Bahia, Salvador, mas na volta eu passo aqui por São Paulo só pra falar com a minha mãe e depois eu vou embora. E tá nessa corrida toda. Inclusive tava vendo até o companheiro dela, tava na internet também. Era muito legal. Assim, muito. Então, e esse Planeta Azul foi que me ajudou muito. Essa música, assim, conheci muita gente. Inclusive tem uma menina não sei se você conhece, ela é bem complicadinha, mas é a Rose Campos, aquele Ecos do Meio. Nossa, já ouvi falar. Então. Ecos do Meio. E ela tem um programa de rádio também ali no bairro da Saúde. E ela trabalhou muito essa música. Quem não veio mais foi
pessoal foi a Nazaré, lembra da Nazaré? Nazaré. Tá no Paraná. É? Faz tempo que ela mudou daqui. Nunca mais vi assim pessoalmente. Só no... Então, eu tenho um livro que ela me deu, um livro sobre o... Nossa, o pessoal é interessante, que o pessoal muda, né? Aqui em Santo André mesmo eu conheci tanta gente, muitos deles trabalhavam na Aços Vilares. E nunca mais se encontra pessoas, sabe? Que parece que... Encontra sim, você encontra aqueles que você tem que encontrar. Pode ser eu tenho encontrado sem mim, assim, procurar. Um dia eu estava numa unidade de saúde, cuidando de coisas para o meu irmão. Na mesma sala eu descobri 3 mulheres, eu era uma delas, trabalhamos na mesma empresa, na juventude. A gente foi assim, conversando, mas você não era bom. Eu também trabalhei lá. Eu acho maravilhoso. 3 pessoas da mesma sala. Meu Deus. Eu não estou dando sorte não, porque, quer dizer, não é que eu não tenha encontrado, mas parece que tinha mais pessoas que... Eu trabalhei 15 anos na Aços Vilares. Quando eu saí de lá, depois nunca mais me encontrei com quase ninguém. Se bem que as pessoas que trabalhavam na Aços Vilares, eu morando ali naquela região de Califórnia, da Vila Califórnia, e eles morando em Santo André, trabalhando em São Caetano, quer dizer, então... Mas quando eu vou a Uberaba também, eu fico assim andando, aí eu fico feito um... Sabe, aí eu costumo andar a pé para ver se encontro assim tudo. Mas aí a maioria usa carro, né? E eles acham que o único pobre da companhia sou eu. Não é assim, não. Não, porque eu não vou comprar carro, sabe? Eles acham que mineiro é assim, você só é o que é se você tiver carro. Tá? Não é só mineiro, não. Parece que o mundo tá assim. É desse jeito, né? O mundo, a pobreza, inclusive. Porque o cara que tem grana, ele usa um jatinho, né? Fica lá no cantinho dele, curtindo a vida, não anda por aí, né? Nós que anda por aí. Mas é muito bom quando você encontra uma pessoa assim, igual você, né? Quando eu descobri, olha, Maraísa, e aquele pessoal do encontro, as meninas? Estamos tudo aqui, a Negraci, né? Isso. Nós éramos naquela época, acho que a gente ainda era movimento de mulheres negras, né? Mulheres negras. Depois nós definimos um nome, institucionalizamos, né? Ficou Negracim, Movimento de Mulheres Negras de Santo André. Negracim, não alcancei, não. É o mesmo grupo. Era o mesmo Só grupo. que a gente, acho que em 97, não, mais tarde, a gente organizou o estatuto, né? Aí passamos a nos chamar Negracim, Movimento de Mulheres Negras. Tinha a Sônia, a Rosana. Você deve lembrar bem da Sônia. Sônia, a Rosana. Nossa, naquele momento. Tinha a Lourdes. Mas vocês ainda continuam com o grupo, assim? Sim, continua. Nos perrengues nós estamos. Não, eu preciso saber para que eu estar voltando, assim, pelo menos que não sempre, porque música agora a gente está um pouco melhor, mas agora não pode sair de casa, né? Isso é para dar o time pra gente, né? Mas acho que essa vacina está chegando aí, né? E a gente vai ter um pouco mais de... Essa mulher é interessante que esse produtor do CD Seres, ela casou com ele. E na época ela estudava em Londres, fazendo teatro. E depois que ela conheceu essa música, ela falou, poxa, eu posso colocar um meu poema lá? Tá, sei lá, você pode não ajudar, mas atrapalhar também não. Mas naquele momento também tinha muita coisa acontecendo. E mesmo hoje, né? Fora o vírus, depois do vírus, vai tendo sempre muita coisa acontecendo independente, né? Independente do... independente do que está posto. Mas eu acho que e o movimento negro, eu não sei, eu tenho sentido assim, enfraquecido. Parece que as pessoas, se bem que a gente
eu falo às vezes, antigamente, as pessoas tinham uma maneira de estar discutindo as coisas. E hoje parece que as pessoas se acham muito fácil distanciar. Tá, e se distancia um mês, depois daí a pouco são um ano de distanciar. Depois, sabe, quando você percebe assim, qual é o nosso caso? Poxa, quase 20 anos, né? Mais de 20 anos. Então, que em 97, estamos voltando. Não sei. Sempre as coisas ficam melhores, mas pioram outras, né? É. E fica pior, fica muito pior, né? Não é? É porque a gente já avançou, tem que tudo de novo, né? E eu voltei um pouco com os APNs, que eu era bem... Sim. Mas eu senti que as pessoas estavam assim muito radicais em algumas coisas, ou não querendo aprender com aquele que já estava, né? Porque eles achavam que todo mundo chegava com ideias novas, você tinha que acompanhar. Nem sempre você acompanha, né? Nem sempre você pode ou deve acompanhar. No movimento negro a gente tem muitas coisas, a gente avança, mas o avanço não é proporcional à reação do outro lado, né? A gente faz o máximo, consegue se manter de pé, né? Existir parte de nós, né? Porque uma parte grande, você vê esse vírus, está levando um monte de gente embora, né? Não só o vírus, mas a violência de sempre, né? A juventude sendo morta. Então, assim... e pessoas, a gente pega pessoas assim... E as pessoas tendem a agir como se não estivesse ganhando a guerra. Não estamos ganhando, né? Estamos perdendo. Sempre perdendo, né? E depois parece que as pessoas, quando perdem, ele se desliga daquilo dizendo o seguinte, olha, não é comigo. Parece que ele pensa assim, olha, isso não é comigo. Você está ouvindo o programa Nossa História, produção e locução da Maria Almeida. Nós acabamos de ouvir aqui Planeta Azul e Cantiga Cantada, que são composições do Malungo, Carlos Malungo, que a gente está entrevistando hoje, conhecendo a história de vida dele. Queria dizer também que vi aqui que o João Bosco mandou um abraço, está elogiando. Obrigada, João. O João Bosco está sempre com a gente quando dá, né, ouvindo a nossa programação. Obrigada. Queria, Malungo, nesse outro bloco, que você falasse um pouco também, começar falando da Cantiga Cantada, essa música que a gente tocou junto com o Planeta Azul. Ah, sim. Então, essa Cantiga Cantada também me reporta ao meu avô, sabe? As mensagens que ele dizia para mim, o que era aquilo. E ele era assim, parece que, não sei se ele não era poeta, mas ele dizia que não. Eu perguntava para ele, vovô, o que o senhor entende de poesia, o que o senhor gosta de poesia? Ele dizia, não gosto de poesia. Eu não gosto de poesia porque aí ele distraía, saía com outro assunto. Mas quase toda conversa ele me deixava uma pista, tipo essa cantiga, né? Essa coisa dele lembrar de alguma coisa, Eu falei, não, mas então o senhor é poeta. Ele falou, não, poeta é gente muito, muito especial. Eu sempre tinha essas... Mas eu escrevo muita coisa, não é? Inclusive tem uma viagem que eu fiz para a Bahia, eu fui tocar com o pessoal lá em Castro Alves, né? Porque eu tinha um sonho de conhecer essa cidade, Castro Alves. E realmente é uma cidade assim incrível. Tá? A cidade já está no século passado, ou no século XIX, século XVIII, porque até as casas, aquele formato antigo, né? E eu conheci uma pessoa que eu tenho quase certeza que era coisa dele na estrada. E eles diziam o seguinte, olha, aquele estradeiro passa aqui de quando em vez, né? Mas aí, segundo a minha mãe, a pessoa dizendo que o meu avô já tinha viajado. Mas pela fala que essa pessoa fala comigo nesse encontro, eu imaginava que tinha que ser ele, porque ele dizia algumas coisas, aí ele dizendo o seguinte, você por aqui... Eu nunca tinha ido à Bahia, até você por aqui.
não é? Ele era, sabe? Então, eu imagino. Aí eu escrevi um poema chamado Seres, que é o nome do CD, e a música está nesse CD. Então, conta essa passagem, né? Não exatamente assim Sim. como foi, mas aí eu deixava bem claro que era alguma coisa extraterreno que a gente tinha. Era um encontro assim. E depois as pessoas ainda diziam, olha, ele passa por aqui assim, de 2 em 2 anos, de 5 em 5 anos, ele passa por aqui. Aí depois ele vai embora. Aí também ele vai embora, mas ele nunca diz para onde vai, de onde veio. Era sempre aquele. Era um negócio assim meio estranho. Né? Sei nada, é um mensageiro. Mensageiro. Né? E de repente eu me lembro quando ele falava em Minas, onde eu morando, ele dizia algumas coisas mais ou menos assim. Para onde eu vou, eu não digo, eu não sei para onde eu vou. De onde eu venho, eu também não sei, porque eu não sei de onde, sabe? Às vezes ele passava na cidade. Olha, para você ter uma ideia, eram mais ou menos o que? Acho que 750 quilômetros de onde ele vinha para Minas. Ele gastava 4 meses nessa viagem. Não aceitava carona. Ele dizia o seguinte, eu não posso aceitar carona porque eu não tenho. Carona é quem tem carro. Eu não tenho carro, então eu não tenho. Tá vendo? Tem uns conceitos meio estranhos. O jeito de viver, né? Mas diz uma coisa, antes de ir para a música, você fez outro, você estava contando que trabalhou, por exemplo, na Aços Vilares, metalurgia, né? Metalúrgico. Isso. Teve outras atividades antes de ir? Quer dizer, sempre com a música, sempre né? junto? Sempre com a música. A música estava sempre assim, tipo aquela coisa, eu não me preocupava em perder o emprego, se fosse afetar a minha música. Não levava, não tinha problema, sabe? Inclusive no meu primeiro casamento, eu acho que desmanchou por isso, porque era aquela coisa, dizendo, olha, eu não posso não deixar de estar na noite, né? Porque, sim. E ter hora para voltar, porque é complicado, né? 5 horas da manhã, pode ser. No outro dia eu tinha que trabalhar às 6 horas da manhã. Mas para mim não tinha problema, não era esse que me preocupava. Não era um peso. O que eu achava que eu tinha alguns amigos que eu encontrava com eles na cidade, no Bexiga, na época do Bexiga. Né? Então aquela coisa do camarada falou assim, não, vamos ficando por aqui, 3 horas da manhã você vai embora. Aí também eu topava, para mim era normal, legal, vamos nós. Aí no outro dia eu falava, 6 horas eu tenho que trabalhar. Chegava em casa, tomava um banho e ia trabalhar. Trabalhava até as 2, voltava, dormia um pouco à noite mas a música estava sempre por ali. Você tem filhos? Tenho 3. 3? Quem são eles? Marcelo, eles moram em Minas. Marcelo e Mariana moram em Minas. Mariana é formada em psicologia. Sim. E tem um outro que tem pouco contato, que está com a mãe, a outra mãe, no Paraná, em Londrina. Mas essa só me deu um contato dessas crianças que eu acho meio chato, porque foi pouco, né? Era uma pessoa muito boa de cabeça. Tinha assim muito. Mas ela tinha aquelas coisas de determinar, não, meu filho eu vou tratar assim, quer dizer, mas aí eu precisava ter um contato, né? Porque senão um belo dia a gente encontra na rua, a gente é desconhecido, mas ela achou que fosse assim. Eu falei, bom, se você acha que é isso. Mas os de Minas eu tenho mais contato. E algum deles, você sabe, enveredou pela área artística? Esse de Londrina é músico. Mas a minha tristeza também é porque a gente não tem contato, né? Mas dos de Minas não, Mas se é músico, né? Um dia você vai ver, né? Pois é, eu estou torcendo que isso aconteça aqui e a gente não seja muito velho para. Porque senão a gente. Sim, como diz, né? Como é que seu avô diria? Eu já dizia o seguinte, os acasos vão acontecer. Não é não? Porque não é por acaso também que ele é músico, né? Não, a mãe dele, inclusive é enfermeira ela fala o seguinte, que ele é muito parecido comigo, aquelas manias, aquelas coisas de gostar de atravessar a noite, aquela coisa de madrugadas, não de forma irresponsável, porque eu nunca fui irresponsável, quer dizer, eu acho que não. Mas essa coisa de perder hora na música, pela música, até hoje, às vezes eu fico, a minha companheira fica falando o seguinte, que hora que você vai dormir? Aí dia desse, quer dizer, eu estou consumindo a dormir agora tipo 5 horas,
4h30, 5 horas. Porque às vezes você começa a montar alguma coisa, aí faz um arranjo e tal, aí, não, isso aqui não tá bom, aí apaga tudo. Aí no outro dia tá tudo ali, beleza. Mas eu gosto dessa coisa de... E a noite é muito gostosa, né? A noite eu gosto. Tá, agora, Malu, fala pra gente da sua produção aqui musical. Tô vendo que você tem os CDs e também tem uma produção aqui do livro, né? Literatura, livro para lançar, já lançou? Então, esse livro a gente está tentando, foi feito um lançamento com a editora, mas assim, online. Sim. Mas como a gente tem a vontade de fazer... Agora, a minha intenção é estar lançando ele em São Paulo, numa casa ali chamada Cama e Café. É ali bem perto do pátio do colégio, na rua Roberto Simons, assim, 79. Então, mas aí a gente vai passar para vocês nos prestigiar, quando for possível essa coisa de juntar pessoas, né? Então, e a gente tem vontade de estar... Por enquanto a gente só está falando do livro, mostrando para algumas pessoas, vendendo para algumas, mas eu quero fazer esse lançamento, porque eu só fiz também 100 livros. Então depois eu já estou preparando outro livro. Eu tenho coisas assim que eu escrevo desde sempre, né? Faz uns 50 anos que eu escrevo. O que te encorajou a publicar? Eu queria ver se o seguinte, como eu não musico todos os poemas, falei, bom, então de repente alguém aparece, quer musicar e fica à vontade. Publicar e passar, a pessoa lê, ou gostar ou não gostar. Aqui tem um amigo meu que faz as correções, é o Carlos Moura, ele é jornalista, então ele aqui pega no meu pé, ora concorda comigo, ora não concorda, porque diz que eu tenho uma linguagem meio brava, tem hora que você está muito bravo com as pessoas. Eu falei, cara, você tem que se posicionar, né? Igual músico que não se posiciona, eu fico vendo alguns músicos nossos, né, tipo Jorge Ben, Sandra de Sá, sabe, Elba Ramalho, sabe, tem um pessoal assim muito, que a música te leva para isso, sabe, gostar das pessoas, ver uma pessoa na rua, sensibilizar com a tristeza da pessoa. Eu acho que o artista, ele é desse jeito. Eu particularmente sou assim, sabe, aquela coisa de, igual o dia desse, encontro com uma pessoa na rua, que ali no centro agora está assim, né? O que você encontra de gente que está passando fome assim, e você percebe que sabe, a coisa da fome está muito forte, né? Aí a pessoa, a minha companheira também é muito disso, né? Aí dia desse uma pessoa pediu um almoço para ela, aí ela foi lá e comprou, aí quando volta a pessoa tinha sumido. Né? Aí outra vez que ela encontrou, ela ficou muito brava com ele, dizendo o seguinte, pois é, você pediu para eu comprar uma Marmitex, eu comprei, fui te procurar. Ele falou assim, é porque as pessoas às vezes falam que vai comprar e não compra. Aí você fica esperando. Eu falei, não, você tem que... E comida é muito grave a fome, né? Eu estou vendo aqui os seus CDs, tem o Terra Mãe. Né? Esse foi um dos primeiros, quando comecei a colocar ordem na casa, esse foi um dos primeiros, que tem a música Cuidado. Colocar ordem? É, porque normalmente assim, musicava uma coisa, aí daí esquecia, guardava e jogava fora. Foi muito tempo eu fiquei nisso. Depois alguém me falou, não, você não joga fora, não descarta aqui, você vai guardando. Um belo dia você vai ler e vai gostar. Ou alguém vai gostar de alguma coisa. E aí eu comecei a prestar atenção nisso. O Mistério? Então, o Mistério é o último CD. É o último. Né? Quer dizer, eu estou preparando outro agora com o Vidal França. O último não, né? É o atual. O atual. Contemporâneo, de agora. É o último, fica meio dramático, né? Então, o Vidal França está produzindo novo. Vidal França? É, conhece ele? Sim. Então, sou muito... E nós perdemos o João Bar, né? Que era uma outra pessoa muito... Mas a gente tem perdido muita gente boa aí, né? Tipo o Aldir Blanc, né? Sim. Tem um outro material aqui que é o Seres, que é outro CD também, né? Então, esse CD Seres a gente só mudou o encarte. Tá. Que eu estava com um empresário cheio de criatividade, e eu disse que devia que eu tinha que comprar um carro, uma van, para levar os músicos, eu falei, rapaz, um músico que não precisa muita coisa, né? A cena independente é independente mesmo. Sabe, você vai com o violão nas costas, vai, anda. Eu andei em São Paulo, daqui até quase Ribeirão Preto, assim, dinheiro só para a próxima cidade. Aí chegava lá, tinha que arrumar um jeito de tocar num barzinho qualquer,
pelo menos para comer aquela noite e ter o dinheiro para ir até outra cidade. Fui até quase Ribeirão Preto. Né? Mas e a pessoa querendo se enfiar todo mundo no Havana, né? Você imaginou? Não, eu não estou para isso não, né? E até hoje ele é meu empresário, quer dizer, agora ele que criou esse encarte aqui. Isso aí, né? O mistério. Isso. E tem um aqui... Esse daí só tem uma música, se você puder... Nosso Canto, né? Isso aí é uma música que a gente fala num comentário sobre o Rui Barbosa, que ele se portou como um jumento, falava do nosso passado, ele mandou queimar os documentos. E aí quem gosta muito disso é o padre Luiz Fernando, você conhece? Não. Do movimento ZPM. Luiz Fernandes? Luiz Fernando. Não. Tem outros dos APN, acho que vocês não tiveram. Agente Pastoral. Agente Pastoral, isso. Acho que tem o Padre Enes. Padre Enes, então, ele é muito amigo de Padre Enes, quer dizer, quase a mesma pessoa. Só que são duas pessoas, mas quase a mesma, porque estão sempre juntos. Olha. Então eu conheço. Então, conhece. É importante a gente dizer que a produção aqui do Meu Pensar, o livro, é da editora Desconcertos, que é também uma editora alternativa para a independência de todos. Né? E eu gostei muito de conhecer esse Claudinei. Pessoa assim, muito. Inclusive ele perdeu alguém nessa pandemia aí, e ele colocou essa semana. Mas ele é uma pessoa assim, muito legal. A esposa dele é uma neguinha muito bonita, porque as mulheres negras são um negócio muito sério, né? Estão podendo, né? Também? Estamos podendo. Muito, sabe? Não, o que eu acho interessante é o posicionamento das mulheres. Os homens até, a gente está patinando faz tempo, né? O homem negro patina assim a 1000 anos. Vamos falar disso outra hora. A gente precisa. Mas eu acho que as mulheres negras, olha, você fica vendo que... E elas se posicionam, se organizam com muito mais facilidade, sabe? Tem um posicionamento assim muito legal, muito... Os homens negros, quer dizer, a minha mãe que falava isso do meu pai, né? Não, vocês são fracos na coisa, assim, os pesos são poucos. Não é terrível. Os pesos são poucos. Sem chance, né? E meu pai só via. Eu pensava, meu pai, você reage só aí. Você, viu, Malungo? Mas olha, falando, a gente você está falando que o Claudinei, né? Perdeu alguém pro coronavírus, né? Você está conseguindo conseguiu acessar editais, a Aldir Blanc? A gente está participando com o Sarau Bodega do Brasil. Que é outro povo alternativo que eu sei que investe. O Bodega do Brasil. Então, os Sarau são muito bem, né? Muito bem. E, inclusive eu tenho participado no Sarau Bodega do Brasil já há 12 anos. E nós participamos. Inclusive a minha companheira participou desse mês. Sim. Da live deles. E eu vou participar agora em fevereiro, não sei que dia que vai ser essa live também. Tá conseguindo então acessar? Estou conseguindo. Pagar as contas? Tipo, eu estou no trabalho ainda, né? Eu estou aposentado, mas como a pessoa com mais de 60 anos tem esse privilégio de... Privilégio. Não sei se é o privilégio. Continua, né? A vida continua. E eu estou nos Correios agora. Desde março, também trabalhei em março só. De lá para aqui. Março do ano passado? Mas chegou e já parou? Não, porque eles disseram o seguinte, que essas pessoas tinham que ficar afastadas. Sim. E eu adorei, né? Porque a pessoa chegou. Minhas coisas de música. Olha, assim, tem que tirar aquele povo que gosta de tirar coisa boa de tudo, né? A pessoa chegou. Não, porque o Correio massacra o funcionário, né? Eu tenho muitos amigos aqui de Santo André. Sim. Mas o pessoal é muito massacrado. Você conhece Marcelo Buraco? Simone, do hip hop. Marcelo. Correios, ele foi do sindicato. É aqui de Santo André? Eu acho que sim, eu acho que... Centreville ele mora. Eu acho que eu conheço, eu acho que com esse nome eu não estou lembrado. Sim, trabalha. É Correios também. Tem um monte de gente. Tem, mas Correio, assim, tem. Pelo menos o hip hop, tá assim de... Mas você sabe que muita gente não conseguiu e não consegue acessar essa lei Aldir Blanc, né? E é um perrengue para
Pra arte, né? Pra todo mundo. Pra receber. E depois esse Já presidente. pra cena alternativa, vocês independentes, sempre foi difícil receber, né? Vamos e convenhamos, porque se eu bem lembro, ainda tem aquelas coisas, né, de não dá pra você vir aqui, né? Eu igual, mesmo né? fiquei assim, naquele projeto Arte nas Ruas, se lembra dele? Sim. Arte nas Ruas da Prefeitura, eu fiquei 3 meses. Sim. E nessa época eu vivia de música, porque eu vivi 10 anos de música. Sim. Mas era aquela coisa, eu só voltei a trabalhar nos Correios, por exemplo, porque eu estava naquela coisa de morava em qualquer lugar, sabe? Aquela coisa de dormir no terminal Tietê, dormir 15 dias no terminal Tietê. My God. Tocava à noite, né, lá na Madalena, e depois passava lá no terminal, tipo assim, até as 2 da manhã você ficava tocando. E depois daquilo, quer dizer, o bar fecha, você tem que. Aí eu ia lá pro terminal Tietê. Aí colocar o violão entre as pernas e dormir ali. Porque ali é ótimo dormir, porque qualquer coisa, o cara chega pra tá lavando aquele negócio todo, o salão, aí o segurança te acorda, aí você muda de lugar, aí depois você muda pra aquele lado. E eu vivi assim. E as pessoas falavam, mas. Uma noite agitada, né? Não, até que não. Não, até que não, porque todo mundo tá ali. E uma vez eu achei gozado contando uma historinha, uma moça, né? Tá com violão, ela falou, você é músico? Eu sou músico, lá no terminal de TV. Aí, mas você vai viajar, né? Eu não queria falar que eu dormia ali. Passaram umas horas. Aí eu falei, né, eu vou viajar. Ela falou, não, vai viajar, né? Mas acho que ela já tava achando que eu tava mentindo. Mas aí, você vai viajar pra onde? Eu falei, eu vou pra Ribeirão Preto. Mentira, eu tava sem dinheiro pra pagar o hotel, então eu fiquei por ali. Aí ela falou, você vai viajar. Que hora que você vai viajar? E eu chutei o horário, 00:40. Falei, acho que ela vai viajar antes. Aí pronto, ela vai embora e me deixa em paz. Porque toda hora dormindo, aí ela batia no meu ombro e falou assim, e você toca que estilo de música? Eu falei, pô, mas será que eu não vou dormir? Aí ela, quando foi 00:35 mais ou menos, ela falou, seu ônibus vai sair, hein? Aí eu falei, é mesmo, né? Tava esquecendo já. Aí eu saio, dou a volta ali no terminal, pensando, ela vai sumir. Aí daí a pouco, um pouquinho, eu sentei de novo, tô cochilando de novo, lá vem ela. Oi, o ônibus já foi embora. O ônibus já foi. Eu olhei pra ela e falei, meu Deus do céu. Tem gente chata, né? Ela de novo, né? E eu com sono, com fome, com sono. E aí depois ela falou assim, você não vai viajar nada, né? Mas a gente estava batendo papo sobre música e tal. E ela é boa de assunto, sabe? Sim. Só que ela é dessas estudantes, né? Ela falou, não, eu tava descobri que você estava dizendo que ia viajar para não sei o quê. Eu falei, foi isso mesmo. Falei, não, eu durmo. Jeito, né? Falei, eu durmo aqui. Aquele jeitinho, como diz o mineiro, Seca Lourenço. Seca Lourenço, pô, me dá sossego aí. Bom, pelo menos passou a noite lá, né? Resolveu. Agora, falar das suas parcerias. Que maravilha. Bom, tem um parceiro assim constante, Júlio César Costa, que é o poeta da Borboletar. Então a gente tem muita coisa juntos. E esse Borboletar foi aqui mais marcante, né? Mas é um parceiro bem constante também. Agora tem outros, Mera Molim aqui de Santo André. Quem? Mera Molim. Ele é professor de filosofia também. Sim. Tem o Nicanor Jacinto, Nicanor, não sei se você conhece. É um produtor? Produtor cultural? Produtor cultural. E ele trabalha também com filmagem. Sim. Ele tem uma TV Arte Multicultural. Ele é uma pessoa assim muito... Está sempre filmando os movimentos negros, está sempre ligado com o pessoal. Inclusive ele tem material meu desde 89. Que ele fiz umas filmagens na rua com aquele pessoal dos APNs. Então ele fazia filmagem, tem muita coisa dos movimentos negros. Tem um aí que você está esquecendo, hein? Que andou aqui pro Santo André, nos anos 90. Estou esquecendo. Cordelista. Cordel. Costa Sena. Costa Sena. Nossa, que coisa. Então, Costa Sena é assim, um dos mais. Quer dizer, nós só temos uma música em parceria. Sim. Mas ele é uma pessoa, eu acho, tem um. Vocês estão sempre juntos por aí. Muito. Se encontram no sarau da vida. Nesse Bodega do Brasil também, ele é o coordenador.
E ele, inclusive, quando fez, o Sarau fez 6 anos, a TV Cultura esteve lá para fazer a... Inclusive, se der dar uma olhada, no 6º aniversário do Bodega do Brasil, a TV Cultura foi lá e aí ele pediu que eu cantasse esse Borboletar. Sim, que é a próxima música que a gente vai ouvir, não é? Ah, legal. Mas diz uma coisa, a gente tá sem tempo, né, já o nosso... Não pode deixar eu falar muito não, que eu disse meio dia e 9, não, dá tempo sim. Eu queria ainda, estava falando dos parceiros, tem uma parceira aí, você está esquecendo aí, você já falou dela aqui, mas não disse não, você não disse o nome. Tem uma parceira que está aí todo dia na sua vida, na sua casa, cuidando das coisas. Cida Costa? Cida Costa. A pessoa é minha companheira, eu falei, que hora que eu ia falar o nome dessa mulher? Cida Costa. Diz então, aí, inclusive, quem é ela? Como você conheceu? Como é que vocês estão tocando a vida aí? E até viramos casal. Como é que foi isso? Então, aí a gente, o irmão dela, nós fizemos algumas músicas juntos. E eu se ela. Que é o Júlio? Júlio César. O Júlio César. Então, aí ela do Vale do Ribeira, Miracatu. E aí a gente começou a estreitar, né, o relacionamento. Todo evento que tinha em Miracatu ele me convidava para ir. Aí começamos para não ir só para tocar, né? Então a gente arruma uma namorada para ir, vai ficando também. Quer dizer, acrescentar a história. E aí começamos a namorar e aí a irmã dela ainda falava, por que vocês não casam? Vocês estão namorando assim, aí fica junto um pouco, depois não sei o quê. Aí eu pensei, casar de novo, o negócio de casar é complicado. Mas depois até estamos aí, estamos morando juntos, já estamos uns 10 anos já. E tá aí, ela me atura, né? Porque me aturar também não é muito fácil. Mas como é que ela te atura? Ela canta? Ela canta, tá cantando agora também. Inclusive entrou na escola de canto. Eu ainda disse pra ela isso, né? Falei, não, você tem que melhorar um pouco, né? Você tem que começar a se entrosar, pra saber o que o mundo de música é, porque senão você fica pensando, fala na hora do ensaio, sobe no palco e canta. Não, não é só isso. Né? Você tem que preparar um pouco, porque as pessoas vão sempre te cobrando. Você canta uma música, que voz bonita que você tem. Então, quando fala assim, você tem que melhorar um pouco mais. Que aí as pessoas começam a prestar atenção em você. Mas a gente briga muito mais nos ensaios do que na vida real. Nos ensaios que ela tem uma cunhada, a mulher do Júlio, que ela fala o seguinte, o Malunga é chato demais. Porque eu com música eu sou muito chato mesmo. Essa coisa de é para ensaiar. Não tem coisa de meia hora não, é 1 hora, 2 horas pra gente... Até ficar bom. Pra gente sugar aquilo ali, ó. Você tem que sair dali, né? Ai, beleza. Então tem a Cida Costa, parceiraça. Cida Costa, né? Companheira e parceira. Vamos ouvir o Borboletar, depois voltamos e aí a gente finaliza com África. Ou Mãe África. Ou Mãe África. Então, vocês descobriram aquele clipe lá no... Sim, tá lá na lista. Que legal. Vamos tocar, sim. Inclusive tem um músico aqui de Santo André, percussionista. Bebê? Bebê. Eu vi o vídeo. Bebê é uma paixão, acho. Uma paixão de pessoa. Estão ouvindo? Borboletar, Carlos Maluco. Júlio César Costa. E Júlio César Costa. Vai essa noite no terminal, hein? E acho que as pessoas. A Cida que de vez em quando fica brava comigo quando eu conto essas histórias. Mas. E uma vez que eu fiquei morando em Mairiporã, fiquei 1 semana sem comer. E ela que me salvou dessa, porque ela me mandou R$100, colocou na minha conta e eu nem sabia disso, né? Aí eu dei, naquela época do BIP ainda, porque eu só tinha BIP, eu não tinha celular. Eu comprei celular por pouco tempo. Aí ela falou, olha, vai no banco que tem alguma coisa para você lá. E eu estava 1 semana já. Olha, eu fiquei de uma terça-feira até a outra semana, quinta-feira. Gente, mas aí por isso que você pega, a fome é terrível, né? Fome, e a gente só tomava água. Que a gente estava morando na casa de um amigo, ele me deixou na casa dele, aquelas casas que ficavam. Só que ele não deixou nada para comer. Não, eu vou te mandar um dinheiro para você comprar alguma coisa e tal. E ficou, sabe? Não mandou nada. E naquelas casas dos caras, aí eu ficava colado num amigo lá. Ele falava, não, meu patrão vai vir aqui fazer compra. E nada, o patrão dele não aparecia. E ficamos 1 semana lá assim. Aí ela mandou R$100. Cara, foi um dos melhores dinheiros. Meu Deus. Nunca valeu tanto, né? Nossa. Mole
Mas eu vejo que eu vendo as pessoas, quando a pessoa fala assim, olha, eu tô com fome, cara, a fome é minha. E tem pessoa que não acredita ainda, né? As pessoas falam que tá com fome, a pessoa fala assim, pô, mas o cara vai dar dinheiro para ele vai comprar. Não, eu não tenho nada com isso não. Se a pessoa compra besteira, o problema é dele, né? Ele tá pedindo para comprar comida. Então, se ele não comprar comida, ele não quer comer. Sim. Mas é difícil, viu? E a Cida começou tarde também, né? Ela sempre cantou? Cantava no coral com as irmãs lá no Vale. Inclusive eles têm um coral muito bom lá. E ela cantava assim, mas só que ela era meio desobediente e ela não queria. Ela era uma das irmãs, são 3 no coral, aliás, a mãe dela, mais 2 irmãs e ela. Mas aí ela era daquela coisa, não ia no ensaio, aquela coisa toda. Aí o pessoal começaram a dizer pra ela, não, sem ensaio não vai dar pra continuar cantando. Aí eu pensei, Falta 1 e meio. Tá. E ela pensou que a gente ficando junto ia ficar fácil pra ela. Aí eu falei, vai ficar pior, porque eu vou exigir mais ainda. Mas ela já tá cantando bem, tá ficando boa. Essa menina aí trabalha, estuda em São Carlos. Cantora também muito boa. Tá sendo sarau mesmo. Agora aqui tá bom também na política, né? As mulheres. Aqui em São Paulo tem uma vereadora negra. Tem não? Ah, São Paulo. São Paulo. Aqui só tem uma. Aqui agora nós perdemos vereador aqui. Só tem uma. E olha lá. E é do DEM. É, do DEM? É. Não, a única que tem aqui em Santa André é primeiro mandato pelo DEM. A luta continua. É. Segundos, tá? Uhum. Está ouvindo o programa Nossa História, produção e locução de Marais Almeida. Hoje conversando com Carlos Malungo, ouvindo um pouquinho, né, dos causos e histórias de vida desse multi-artista que é músico, cantor, compositor, escritor. Malungo, eu conheci você na militância, né? Nessa coisa de fazer eventos para movimento X, Y, A e tal. Hoje você está falando que eu vejo você viaja, frequenta sarau, sempre na cena alternativa. Valeu a pena? Você, pelo que você está contando, desde sempre a música estava presente. Sim. A partir da música você está indo para a literatura, guardando uma forma de registrar seus poemas, seus escritos, suas ideias. Um já está aqui, que é o meu pensar, né? Assim, valeu a pena esse percurso? Quando você olha hoje, né? Em que condições você está, de onde você veio, essa sua trajetória, valeu? Olha, eu acho, quer dizer, tenho certeza, valeu muito a pena, porque eu conheci muita gente, conheço muitas pessoas, conheço vocês, né? E eu acho que o viver também, de repente a gente coloca muita coisa. Eu nunca pensei muito em dinheiro. A minha preocupação nunca foi assim, muito, por exemplo, é lógico que o dinheiro te ajuda a fazer algumas coisas, mas te atrapalha em outras coisas, sabe? Te coloca assim meio muito centrado em você, achando que você é o centro do mundo. Eu acho que a arte te divide um pouco, né? Porque de repente você fica mais coletivo, né? Porque eu gosto muito dessa coisa da coletividade. Então por isso que o movimento negro para mim era importante, é importante, vai continuar sendo,
porque a gente negro precisa se melhorar, a gente precisa... Eu estava ouvindo alguma coisa essa semana de uma filósofa gaúcha, ela dizendo o seguinte, que nós negros, até hoje nós não estamos no conceito de seres humanos ainda. Ela falou, é muito estranho que quando a pessoa falou o seguinte, o que a gente tem para as pessoas não pode ser uma coisa muito boa, porque senão a pessoa já acha que é estranho negro ter alguma coisa boa. Por exemplo, se você tem um carro, sabe, aí até a polícia já acha que não pode ser seu, sabe? Então nós estamos sempre perdendo, não é? Estamos sempre em dificuldade com nós mesmos, porque quando a gente tem, é aquelas duras penas, né? Uma dificuldade danada para se ter. E eu acho que é tão natural ter as coisas, né? Tá? Tipo aquela coisa da pessoa, uma pessoa branca ter um carro, não, aquilo é normal para ele. Agora nós negros temos uma, sabe? Não, aí, mas precisa ver como é que ele comprou, sabe? Já tem uns questionamentos, umas coisas. Então eu acho que é difícil entender essa coisa. Eu até misturo às vezes o raciocínio, porque não é muito complicado, ou é complicado. A vida é mais simples, deveria ser mais simples, né? Mais simples, mais natural, a gente não precisava, sabe, batalhar tanto para se ter. Por exemplo, uma criança, certa vez eu encontro uma criança brincando entre meninos de 10, 12 anos, então um deles, um neguinho, dizendo o seguinte, eu quero ser pianista. Foi motivo de piada para todo mundo, né? Porque ele disse que gostaria de ser, eu quero estudar para ser pianista. Ele ainda disse isso assim, eu quero estudar para ser pianista. Aí acharam que era o fim da picada. Não, você vai ser um pandeirista, sabe? Só aquela coisa menos, só menos, sabe? Aí eu disse, não, é o sonho dele, ele vai lutar para ser isso. Ele pode, né? Ele pode lutar, ele tem direito de lutar, de sonhar, né? Aí que as pessoas ficam assim, não, maluco, mas a gente não está falando isso para humilhar ele não. Você já desmontou a pessoa. Quer dizer, você acha que ele não pode ser isso, por que ele não pode? É tipo aquela coisa, por exemplo, tocar outros instrumentos. Eu mal faço percussão. Mas aí eu fico vendo que parece que só se coloca para o negro aquela coisa assim, olha, você pode tocar um violão, por exemplo. Violão, você vai numa lojinha ali, você compra barato, dá para você comprar. Mas quando você vai tocar um piano, um teclado, aí já não pode, aí já... Sabe? Fica então, estranho. Parece que as pessoas questionam demais, ou a gente fica muito mais... E a gente, às vezes, tem hora que até passa a assimilar aquilo como coisa natural. Né? Uma parte do nosso problema é esse, assimilar essa ideia. Aí a minha mãe me dizia sempre, desde quando eu era criança, você nunca concorda com as coisas. Eu falei, não, eu nunca vou concordar com isso. O que eu quero, eu quero. Agora, você não vai conseguir. Posso até não conseguir, mas que eu vou tentar, eu vou. E minha mãe dizia isso ali. Sempre que eu pensava sempre assim, tá? Na hora de estudar, eu vou falar assim, não, eu vou conseguir a nota que eu preciso. Mas se você não estudar, não, eu não preciso estudar muito tempo, não. Tá? Não precisava estudar muito. Meus irmãos até estudavam, chegava da escola, aquela coisa de, quando eu morava no sítio, eu gostava de pescar. O negócio era pescaria. Mas chegava na época da prova, era uma semana, sabe? Mas aí assimilava as coisas. Não tinha muito problema. Mas aí eu fico vendo que nós, povo negro, tem muitas dificuldades e aí eles colocam mais dificuldade para nós, sabe? Aquilo que é difícil, a pessoa cria dificuldade só para dizer o seguinte, não, para você... E agora, como é que a gente sai disso? Dá o próximo passo, os próximos passos, ou como é que você está vendo a nossa forma de organização enquanto negros e negras aqui no Brasil? As mulheres negras, eu tenho muito orgulho delas, como eu falei para vocês há pouco, porque elas se organizam com mais facilidade, com mais, sabe, com mais objetividade, elas são mais objetivas. O homem negro não, o homem negro, dia desse eu estava conversando com uma menina que ela teve presa, ela dizendo o seguinte, Malungo, quando eu tive presa, eu fiquei presa 6 meses, o meu namorado nem passou na porta da delegacia, onde eu estava presa. Aí eu achei aquilo estranho, né? Falei, pô, mas como assim? Nunca passou.
Ela falou o seguinte, a partir do momento que eu fiquei trancafiada lá, morri para ele. É automático para o homem. E ela falou o seguinte, vocês pensam assim, a gente não pode assumir que vocês já arrumam outra e põe no lugar, vocês são automáticos. E eu não tinha pensado nisso com essa intensidade. E realmente o homem é muito por aí. Sabe, ele não assume a coisa, não fica, sabe, aquela coisa próxima assim de assumir junto, sabe? Olha, tá difícil, mas vamos junto. Mas agora, quanto a essa coisa da dificuldade, eu acho sim, que nós negros estamos pensando assim, não, eu quero resolver o meu problema, e eu particularizo muito qualquer coisa. E não é tudo que você tem que se particularizar, eu acho. Tem coisa que você fala, não, isso aqui é só meu, isso aqui é só meu. E meus filhos, eu sempre falo para eles o seguinte, olha, tem coisa que é só seu, mas tem coisa que você tem que dividir, que é muito natural você dividir com o outro, sabe? Até uma notícia, qualquer coisa assim, porque de repente você esquece, ele te lembra, olha, você está esquecendo disso. Agora, nós negros precisamos melhorar isso, eu acho. Tá mais junto, né, também. E eu tenho brigado muito, não sei se você conhece aquele pessoal do Serete. Então, quando saiu essa coisa de vamos lutar por um candidato negro. Não, a gente não pode ser só lutar por ele, esse candidato negro, político negro. Não, você precisa saber o histórico dele, se ele participa da coisa. Porque de repente ele quer se eleger para subir também. Aí ele se elege, aí some no Arruda, não sei se você conhece o Arruda. Conheço. A gente briga, olha, a gente não pode nem se... A gente se dá muito bem, a gente é amigo pra caramba. Mas a gente se briga tanto que eu falo pra ele, o Arruda, não, você tem que virar o homem, velho. Aí tem lugar que ele chega, ele já me viu maluco. Já me chama pra me amansar pra dizer o seguinte, cara, você promete coisa. Na época, eu fui tocar no Palácio do Governo, quando ele era do Conselho, e o Mário Covas era o governador. Quer dizer, eu percebi que o Mário Covas tinha um carinho por ele, assim, e ele, sabe, aquela coisa assim, falei, Arruda, você não nem para sair para vereador, você não... Lógico, eu já dizia para ele o seguinte, nesse partido que você está não vai adiantar, porque esse partido seu não tem negro, não tem... Sabe? Então você tem que ir num partido, mas você quer um partido, quer o PT, por exemplo? Afinal, não precisa ser necessariamente, mas lá, você tem um trabalho que você tem como do Conselho da Comunidade, então eu não sei se você conheceu também o Eduardo, do Conselho. O Eduardo foi diretor do Conselho também. O Eduardo fez muita coisa, alguma coisa interessante, tipo aquela coisa, mandar fazer pôster pra gente. Pôster é uma coisa, ele falava, é uma coisa simples, mas pelo menos ele está fazendo alguma coisa para você. O Arruda me chamou para tocar no Palácio do Governo, nem pagar ele conseguiu, nem uma paga ele conseguiu. Ainda não queria me levar no carro dele. Eu falei, não, mas eu vou com você. Eu não vou de ônibus. Ele queria que eu fosse de ônibus. Eu falei, não vou fazer isso. Como é que eu vou chegar no Palácio do Governo com um violão nas costas para tocar lá? Sabe? Descer do ônibus. Aí que tinha uma reunião do pessoal dos conselhos de todas as cidades do estado de São Paulo. Eu achei aquilo interessante, né? Falei, bom, todos os conselhos, sabe? É uma reunião de negrada, a gente vai... Né? Quando eu cheguei lá, cada um pensava na sua coisa. Sabe? Cada um estava falando sobre o seu deputado, sobre, sabe? Eu falei, assim a gente não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Que você já tem uma posição na política, então você tem que trazer essa... Que vinha Uberaba outra vez, era desse jeito também, aquela coisa do conselho de lá, que o Wagner, lembra daquele Wagner do Nascimento, prefeito de Uberaba, que foi um prefeito assim, que eles chamavam ele lá de Fuscão Preto. E ele fez muita coisa, mas só que ele fez aquela coisa assim, alugava uma casa da prefeitura, um carpete desse tamanho, sabe? Quer dizer, não precisa disso, né? Ele falou, porque eu falava com ele, o neguinho da periferia não vai vir aqui em reunião, porque ele chegava num carpete daquele, sabe? Ele ficava perdido os móveis, quer dizer, não que a gente não mereça coisas boas, mas você assusta as pessoas desse jeito, não é? Que a pessoa chegava lá, ficava sentada, na hora da reunião, ficava só olhando para os móveis, ficava perdido naquilo. Mas aí eles diziam, mas aí você acha defeito em tudo. Eu falei, cara, então a gente tem que ir lá no bairro dele, reunir lá onde ele está.
Que lá ele está de chinelo, sabe? Ele está de short, ele fica mais à vontade, ele vai dizer os problemas dele. Mas quando você traz ele para aqui só para você mostrar as coisas que você pode, ele vai dizer... Esse trabalho, por exemplo, que você está falando de ir lá, falar com onde eles estão, né, onde nós estamos, né, na verdade nós estamos. Né? É um trabalho nosso a gente nós negros deixamos de fazer isso. E andamos muito pelos palácios, né, pelas reuniões, pelos ar-condicionados, né, que são necessários. Não, a gente tem que mas desde que articulados, né, minimamente com uma pauta onde haja acordo, né, entre nós. Acho que falta, a gente sabe das pautas, mas a gente se perde nelas e se perde nisso que você está dizendo que é assim, pensar só na sua pautinha, na sua, né? Ninguém abre mão pro geral, né? Ninguém abre mão. Primeiro eu quero conseguir aquilo que é meu pra mim, comigo, aí depois eu reparto alguma coisa. O que sobrar eu reparto com vocês. Eu penso que pra gente dar salto, assim, o Brasil está esperando novas lideranças, novas não, as velhas pautas ganharem força, né? E acho que o movimento negro é que tem elas, né? Que tem esse... Mas uma falta que eu sinto é isso, de estarmos... Não é essa conversa de nos unir, não é isso. Porque as mulheres negras, a juventude, né, o hip hop a juventude negra tem um monte de segmentos, né, e porque nós somos muita gente mesmo, e nós temos muita ideia mesmo, nós não temos que ficar todo mundo naquela pensar, mas eu acho que todo mundo precisa minimamente, ao fazer o seu, né, quando você canta, quando você está num sarau, quando eu estou no movimento de mulheres negras, estou num partido, eu tenho que saber qual é a pauta prioritária negra. Exatamente. Sim, são 2 pontos, são 3 pontos, que a gente vai massacrar em todo lugar que a gente estiver. E massificar aquela. Você não pode abrir muito o leque de pauta. Porque se a gente for olhar para nossas diferenças, sim, não vai ter acordo, vai acabar, nós não acaba, né? Mais 50, 100 anos, né? E não acaba a necessidade a gente já sabe quais são as pautas prioritárias, mas é preciso que em cada um de nós, cada entidade, cada organização, de fato, coloque essas que nos unem, né, que são as mesmas para todo mundo, na frente, né? Como diz na frente não, junto da sua. Então a gente precisa ter esse detalhe, eu acho muito importante isso, porque senão a gente se perde. Sabe? Sim. É tipo aquela coisa que nós vamos dizer o seguinte: eu não estou preocupado se você é do partido tal, do partido tal, do partido tal. Alguma coisa nos une. Tá? Isso nos aproxima. Então vamos trabalhar isso, vamos encurtar. Outra coisa, vamos encurtar isso, né? Porque senão... Nós já fizemos isso. Quando a gente sai dos anos 60, 70, a nossa pauta prioritária, que todo mundo falou, foi... A gente vai lembrar disso. Não foi escrito, não foi, mas a gente foi atrás, né? Mas foi mais que era fazer o 20 de novembro. Não é? Era uma pauta. Vamos opor em oposição ao 13 de maio. Outra pauta era, vamos ocupar todos os espaços. Ocupamos. Não precisa estar escrito muitas vezes, né? Desde que... Aí as mulheres negras, a juventude, o hip hop, todo mundo fez o seu movimento, mas isso aqui todo mundo fez o seu movimento. Fazer o 20 de novembro, a gente fez, todo mundo fez. Estar nos espaços sindicais, estar em partidos, estar, né? Todo mundo fez também. Mas sempre teve quem não estava em partido, por exemplo, estava nas ONGs. Não quero estar em partido, mas estou no ONG, mas está fazendo a pauta lá do 20 de novembro, está recuperando a história. E o 20 de novembro era só uma estratégia. Né? Quando você fala 20 de novembro, Domingo dos Palmares, você está falando da resistência. Não é? E para conhecer essa resistência, você vai ter que puxar outros fios. O 20 de novembro era mais ainda um guarda-chuva, né? Para recuperar
para a gente brigar contra esse apagamento da nossa história. O mito da democracia racial era outra pauta. Teve que derrubar esse mito da democracia racial. Derrubamos. O momento hoje está exigindo que a gente também faça isso, né? Já tem uma pauta que é o genocídio da juventude negra, que na verdade é genocídio da população negra, né? Essa é uma pauta, sim, e ocupar os espaços de poder. A gente ocupou muito espaço nos movimentos, né, nos partidos, mas nós estamos fora da direção desses movimentos, desses partidos, dessas organizações, nas empresas, né? A gente precisa a ação afirmativa no mercado de trabalho, não é? Uma série de outras que já está dado, que precisa continuarmos nesses espaços e tendo espaços de articulação nacional que a gente tinha e não tem mais. A gente se encontrava nacionalmente, tinha encontros nacionais, e hoje está muito mais fácil de fazer e a gente não faz. Você faz online, você faz, né? Tem muitas mais facilidades para você encontrar, não precisa ser fisicamente. Isso para nós é ótimo que seja online, porque a gente nunca teve dinheiro mesmo para se deslocar, para pagar hotel, para mesmo em acampamento das freiras, da não sei o que, entendeu? A gente sempre gasta. Os APNs tinha aquela coisa do prédio ali da Boa Morte, que a igreja estava toda caindo aos pedaços. Não sei se você lembra daquela igreja. Estava caindo aos pedaços. Aí colocavam uma estaca aqui para segurar. Aí reformaram a igreja, tiraram os APNs lá de dentro, com os livros, todos os livros que a gente ganhou, sabe? Eu me lembro que nessa época eu estava participando lá. Inclusive tinha um pré-vestibular, que eu estava coordenando esse pré-vestibular com um amigo, um assessor do Simão Pedro, né, que até brigamos muito, porque os professores ficaram 4 meses sem receber, sabe? Foi um negócio muito grave, porque eu falei o seguinte: rapaz, essas pessoas estão aqui, olha, eles são os professores. Tinha professor que dava aula estudava na USP, saía da USP às 6 horas da tarde para chegar aqui no centro, dava aula e o cara morando em Capão Redondo. Olha que aí brigamos muito e tal. Não recebemos. Eu mesmo também fiquei 3 meses sem receber. Quando foi, no caso, desmontaram os APN, a igreja da Boa Morte, aí quando reformaram, voltaram. Aí voltou a igreja, mas só que o material nosso sumiu, documento, aquela coisa toda, sumiu muita coisa. Quando ainda culparam o pessoal do movimento negro que dormia lá, né? Quer dizer, a pessoa que vinha de outro estado, para não dormir no hotel, qualquer coisa assim, bom, já que você não pode, dorme aqui, né? Aí o padre começou a colocar que os APNs é que estavam fazendo aquele tipo de coisa. Aí acabou descobrindo que era o tal padre lá que era muito amigo do padre Batista, lembra dele? Que era o secretário do Dom Paulo, lá da igreja da Sé. O padre Batista era o esteio dessa coisa. Mas aí a briga começou também por aquela coisa de não poder a gente participar das religiões afro. Eu falei, não, eu sempre fui da Umbanda, por que eu não vou participar agora só porque vocês não querem? Aí tinha até padre que já estava se envolvendo com Umbanda, padres, né? Aí a igreja fechou a questão, sabe? Mas ficou aquela coisa de desgastou, despedaçou, sabe? Você está colocando. A gente parece que tinha pauta, mas não seguia aquela pauta. Sabe? Queria ter uma pauta, mas, quer dizer, como é que você quer? Você lutou para ter aquela pauta. Quando você tem a pauta, aí você não segue. Você que está organizado, que está mais para. Aí ficou difícil. Pois é, nós estamos com o nosso tempo esgotado. Queria te agradecer por ter vindo aqui nesse momento tão difícil da nossa história, né? Também de quarentena, de coronavírus, de uma série de coisas. Quero te agradecer por ter vindo até aqui. Foi bom reencontrá-lo depois de mais de 20 anos. Eu adorei. Eu fiquei muito contente também, eu tenho que te agradecer. Antes que eu esqueça, eu me emocione. Por você lembrar da gente, né? Quer dizer, pra gente estar voltando a se falar, deixar nosso material com vocês, sabe? Pra vocês, sabe, de vez em quando tocar, lembrar, ou a gente não entrar em contato quando tiver alguns eventos,
sabe? Quando vocês tiverem evento, dá um toque ao Malungo. Você tem data tal dia, a gente tem isso, dá para você dar uma corridinha aqui. Dá seus contatos aí pro povo que está ouvindo. Então, eu tô no Face, né? Nas WhatsApp, Face, em quase tudo da internet. Quer dizer, eu não lido muito com a internet, porque eu sou muito mal nisso. Mas é só colocar no Face, WhatsApp, Carlos Malungo. E esse Malungo é com H, viu, gente? Não coloca sem H não, que senão não chega. Tá? Mas acho que o Malungo já está começando a pulverizar, então qualquer Carlos Malungo eles já acham. Sim, né? é mais difícil achar. E a gente quer estar em contato com vocês para que a gente não se perca, né? Sim, passando essa quarentena toda, meia quarentena, quarentena inteira. Com essas vacinas que vão vir por aí. A gente quer usar o espaço aqui da rádio para fazer eventos, encontros com as pessoas, gravar coisas, né? Legal, eu quero estar. Fazer coisas ao vivo. Que esse espaço seja um espaço de encontro mesmo, né? Das pessoas que estão na luta, estão querendo transformar o que está aí fora, né? Isso. E a gente vai conseguir, porque nós somos pretos, até para isso. Agora vamos terminar. Semana que vem nós estamos de volta. Boa semana para todo mundo. E vamos terminar com a música Ô Mãe África, né? Ô Mãe África. Fala dela. Essa música Ô Mãe África foi quando eu li aquele livro Negras Raízes. Eu já estava lendo algumas coisas que a minha mãe meu pai também sempre me colocava coisas assim. Meu pai era bem interessante, que ele era colecionador de revista Veja, Isto É. Não, meu irmão que era da Veja. Meu pai era da Manchete, Cruzeiro, Fatos e Fotos, lembra dessas revistas antigamente? Imagina, mamãe contava. Então, meu pai sempre deixava uma página aberta numa reportagem que falava sobre o movimento negro, né? E ele nunca comentava com a gente não tinha esse tipo de comentário. Mas ele sempre deixava assim a amostra, com quem quer dizer, olha, é só ler que está por aí. E eu li sobre o livro Negras Raízes e outros livros, né? E aí já frequentava Umbanda, então a coisa já ficou mais próxima. Então eu escrevi esse poema chamado Mãe África, porque a gente estava... os APNs lançaram um CD, aliás, foi gravado esse Negros Africanos, que os APNs gravaram com cantores negros. Milton Nascimento estava, Emílio Santiago, Sandra de Sá, não sei porquê, mas estava. Lumumba, um grande amigo meu. Que mais? A minha cegueira tá... Altair Veloso, que gravou a minha música chamada Mãe África. Então ele gravou essa música e ele pediu que a gente cantasse essa música com o lamento. E eu fiz um Ijexá. Eu falava, não, eu quero um Ijexá porque é para o povo dançar. E ele dizendo o seguinte, mas a letra está dizendo que é um lamento. Negro, um clamor de justiça e guerra. Negro, um clamor de justiça e paz. Caçado na terra-mãe. Ele falou que não tinha muita graça dançar para isso. Caçado na terra-mãe, amarrado como animais, açoitado para ser domado à vontade dos canibais. Ele falou assim, é uma letra muito forte, muito, né? Aí eu falei, não, você grava do jeito que você quiser, mas eu quero cantar ela com o Ijexá. E ficou isso, inclusive tem um clipe que está no YouTube, que vocês podem ter a possibilidade de ver, que a gente regravou depois de algum tempo, com outras pessoas, mas com o mesmo gás e o mesmo Ijexá de sempre. Tá? E eu quero agradecer vocês por essa oportunidade, que eu fiquei muito contente de saber que vocês estão com rádio, né? Que chique. Medalhada com rádio, que já fala bastante, né? Com rádio vai ficar. Mas que a gente não se perca mais, que a gente volte a se falar mais vezes, mais frequente, e deixe passar essa pandemia, as vacinas vierem, vamos tomar essa vacina para a gente poder pelo menos se abraçar, porque nós pretos gostamos muito de abraço, sabe? Então, muito bom. Vamos lá então, vamos ouvir Ô Mãe África, Carlos Malungo, e vamos nos despedindo. Semana que vem estamos de volta. Um abraço. Obrigada para quem mandou mensagem. Vi aqui que além do João Bosco, a Neuza Oliveira também, da Negracim. Obrigada. E vamos até frente.
gente. Aqui a gente sorteia. Ah, legal, legal.